Olha, aquela Elsa está Olha, aqui, está eu não outra vos vez. disse, Mário e João, hoje sem publicidade e sem coisa nenhuma vai ser o que tem mais gente, vai ter para aí 3 convidados para além de nós, vai ser genial, Uau, é vai ser um sucesso. maravilha. E o Luís Afonso ainda é Epá, melhor, que eu acabei Filipe, Elsa, estás olá, boa? Elsa. Estás boa, Elsa? grande pinta. Não, não é que isto vai ser o melhor de todos. Que é a minha questão. Ai, que grosso. Pá, não, vocês não imaginam, Filipe e Luís, nós estávamos aqui numa de fazermos, não fazermos, não, pá, isto à boa maneira elitista, isto é tudo nosso, pá, vamos fazer. E eu disse, pá, atenção que isto, o público e tal, né? Não, pá, vamos fazer, temos que fazer, há aqui uma regra que é fazer e discutir nem que sejamos só nós, que era essa a lógica sempre inicial. E pensámos, pronto, pela primeira vez vamos fazer um só connosco, só nós os três a conversar, como há aí muita moda, e depois publicamos. Epá, isto não quando aparece uma Elsa, logo, e um Luís Afonso, ainda por cima o Luís Afonso, eu acabei do E agora isto vai ter que espalhar ser há sério. bocadinho, maneira que ainda lhe tiro o chapéu por ele ter vindo, pá. Podemos fazer Isto agora vai ter que publicidade, ser não podemos, sério. Mário? Pois. O quê? Desculpa. Podemos fazer publicidade. mas se quiserem, a gente pode sair, vão ficarem vocês os três. Pelo amor de Deus, pá. Exatamente. Vamos já embora também. Não, eu estava aqui a perguntar aqui ao doutor regente aqui do espaço, o Dr. Mário Pires, podia fazer aqui uma publicidade, uma revista digital que já está aí há uns meses e que tem vindo, acho eu, a superar as expectativas. Não que não fosse o esperado, mas que. Mas pronto, há sempre aquela ideia de que o número 3 é o número fatídico das publicações, não é? E sendo uma publicação online, acho que o Luís entrou naquele registro mesmo. Eu vou fazer isto, quer queiram, quer não quero. E eu acho que está muito bem feito, acho que toda a gente devia ver. Eu Luís, recebo essas mailing list e tudo. Está muito correto, percebes? senhor. Sim, Eu senhor. nem sequer sei do que é que vocês estão a falar. Luís, vá, está na tua hora. Avança. Epá, não. Vá lá. Então, já aproveita Pá, o product placement. é uma revista que eu ando a fazer já há alguns meses, desde janeiro, para que eu decidi sair do Facebook, era o fardo. No quarto, não é? No número 4, não é? Não acrescenta nada, basicamente, e fechei a minha página e então decidi comunicar, quer dizer, disse, pá, não vou deixar de mostrar as coisas que ando a fazer, então vou fazer uma revista. Claro. Aí já vem no 4º número, portanto, se quiserem ver, luisafonso.com/magazine, está lá tudo. Pá, é uma coisa interessante, apesar de eu nunca ter sido interveniente. Estou a brincar. Eu estou a ser injusto porque, pronto, o Luís sabe. Por acaso já te convidei. Deixa-me só mandar. Epá, a Wanda também está a pedir pelo link. Epá, isto é surreal. Deixa-me só pôr aqui o. Mandar aqui o link à Luís, aqui entre nós, tu começaste com um PDF de 17 megas e agora vais com um PDF de 300 megas. Eu não sou designer, eu não percebo. Eu sei que o número de páginas está a aumentar, mas acho que, pronto, o primeiro tinha poucas páginas, agora este tem muitas. Pá, não sei o que é que vou fazer, se for pôr aquilo com menos resolução. Não sei. Mas qual é o problema de ser grande? De ter muito. Nada, então não estou a dizer nada. Pá, 300 megas é um tiro. Pá, com o 10G, pá, com o 10G que nós já temos, isso vem num instantinho, pá. Tu não és designer, mas olha que eu já vi muita. Pá, hoje em dia ele tem muita resolução, que é, por exemplo, eu gosto no iPad abrir a imagem para ver os detalhes, então consegue-se ver. Mas ainda tem que arranjar aí um equilíbrio entre tamanho e resolução. Mas parece-me que está muito interessante. É o que? É o peso, João? Não me digas que 300 megas Não, nada disso. Estava só a fazer uma boa nota. noite. Não, está muito feio. Realmente foi um aumento bastante, portanto, percebo o que o João quer dizer. Não, é assim, eu vejo isto num ecrã enorme e as fotografias estão com uma qualidade espetacular. É assim, é porreiro, pronto, é um ecrã retroiluminado, né? Pronto, e a malta acaba por notar logo uma diferença substancial, mas é aquilo que estava a dizer o Ruben, não és designer, mas pronto, já vi coisas feitas por profissionais muito piores, digo-te já, que se dedicam a estas coisas e está muito porreiro. E gosto muito dos textos também, que lá colocas, aquilo está muito giro. Eu ia jurar Vale que tinhas mesmo uma. Para além da tua formação, como penso eu que é engenharia informática, não é? Ou pelo menos o teu trabalho, ia jurar que tinhas
tinhas uma, pá, não diria formação, Não. mas tinhas algum gosto, Nunca tive. digamos, Gosto, mas não. que te dedicavas a isso Nunca tive com alguma intensidade. Oh, Luís, Não. uma provocação. Já pensaste fazer essa revista em vídeos de 30, 60 segundos para o TikTok? Epá, isso era tudo o que eu não queria. O meu objetivo, isto Porquê? aqui, o objetivo é chegar a dezembro com 250 páginas. Pá, depois logo ver quem é que aguenta. Mas E isso depois vendo Que só é para esses. por episódio, episódio, a temporada número 1, por temos edição? vários episódios. Neste episódio, Luís Afonso. Assim, a revista atualmente já vai com mais de Era 80 muito páginas, bom. não é? Já Mas vai com 80. 250 não é muita página. Não sei, estou a brincar contigo. Pá, eu acho. Bem, adiante. Vá, vamos lá. Sim, vamos lá começar realmente agora o programa, embora já tenha começado. Começou Olha, há banda, 8 tudo bem? minutos. Só agora é que viste, João, és muito Eu desatento, estava pá. distraído, estava a olhar para as imagens do Luís, pá. Eu sabes que eu concentro-me e pronto. João, as pessoas entram no nosso programa e tu não as cumprimentas. É verdade. Pá, por amor Olá, de boa Deus. noite. Eu peço imensa desculpa. Fico já desde já ao reparo. Imperdoável. Não, estás desculpado, João. Muito obrigado. Beijinho. Muito obrigado. Beijo para ti também. Viram? Toma. Ok. Mário, explica lá isso, vá lá. Explica, é simples. Nós este mês quase não fizemos programa, mas depois achámos que sim, que devíamos fazer. Decidimos de fazer o programa e este é o programa que não foi preparado. Nós temos o tema, que é o que estava lá na coisa, e decidimos fazer como eu sempre gostei do free jazz. E o free jazz é uma improvisação livre, sem pauta. E então é o que este programa vai ser, uma improvisação livre, sem pauta, porque eu não faço ideia do que é que vou dizer a seguir. Não sei se os meus colegas farão ou não, mas pronto. Ora, o tema deste é a fotografia de pós-pandemia, o que é que mudou? É muito simples, eu acho que, na minha opinião, assim que a pandemia desapareceu dos nossos radares, voltou tudo exatamente ao que era. Portanto, acho que as pessoas estavam com vontade de serem o que eram antes e voltaram lá. A fotografia ficou igualzinha. Não vi nada, não vi mudanças nenhumas. Portanto, tivemos aquela fase em que não podíamos sair e que os que podiam sair fizeram os livros cheios de ruas desertas, sem ninguém, etc e tal, em todos os países do mundo, foi muito divertido e tal, e pronto, e depois de repente é como se já não tivesse nada, ou seja, acho que não, as pessoas não, algumas mudaram a sua forma de ver o mundo, outras, assim que puderam, voltaram exatamente à sua forma, quer dizer, hoje em dia acho que a imagem tem poder, continua a ter poder comercial e, digamos, as marcas e as empresas e as propagandas de Estado e outras continuam a utilizar a imagem com grande, digamos, inteligência, mas de resto, a imagem como impacto social, como teve nas décadas de 60, 70, vá lá 80, acho que eclipsou-se. Nós tivemos fotógrafos que foram para a Ucrânia, tivemos aqui um deles, o João Porfírio, e de repente isso já desaparece tudo, já não está nas primeiras páginas e já estamos, alguns deles estão a fazer outras coisas. Por exemplo, o Henrique Bouvet, que esteve lá, agora está a fazer fotografias, e faz muito bem, fotografias de explorações vinícolas e outras coisas, e voltaram ao que era de antes, digamos. Parece que não aconteceu nada. Portanto, o que é interessante, e acho que é isso, que o poder da imagem está a ser usado apenas para questões comerciais, autopropaganda, lá está, e perde-se e está-se a perder completamente o seu poder transformador das coisas. Continua a ter. Ninguém está a ligar muito, pelos vistos. E este é o meu take no tema. Pronto, agora... Olha, vou pegar aí no teu take. Pega. Eu vou dar aqui uma perspectiva um bocadinho diferente. Eu acho que a questão da fotografia, tal e qual como todas as outras situações que estão a decorrer na nossa sociedade de uma forma geral, acho que foi tudo de certa forma afetado, direto ou indiretamente. Houve aqui
um conjunto de coisas que efetivamente mudaram bastante. Eu acho que a fotografia está muito ligada a cada um, à forma como encara a fotografia e cada um acaba por ser influenciado por aquilo que está à nossa volta, né? No fundo acaba por ser um bocado isso. Aquilo que se viu durante a pandemia, houve efetivamente aqui durante a pandemia houve uma influência muito clara em alguns projetos que surgiram a nível da fotografia que refletiam um bocadinho o estado de espírito da nação e do mundo na altura. Mas independentemente da fotografia, eu acho que não se pode dissociar também aquilo que aconteceu na sociedade, porque houve aqui vários impactos que ainda hoje estamos a senti-los e vamos continuar a senti-los durante muitos anos. Um dos impactos que houve, no meu entendimento, foi efetivamente uma reflexão que muitas pessoas tiveram que fazer da sua vida, não é? Porque durante este período da pandemia houve negócios que se perderam, houve oportunidades novas que surgiram, houve formas diferentes de encarar a vida do dia a dia, houve muita gente que decidiu repensar, inclusive, a forma como encarava a sua própria vida, a forma como encarava a sua própria, o seu trabalho e o que fazia. Né? Atualmente, e penso que já não será muito segredo para ninguém, existe já vários artigos acerca disso, está a decorrer um fenómeno muito interessante que começa a acontecer, começou por se falar muito nisto nos Estados Unidos e agora, de repente, é como é o normal, né, nestas coisas, é onde as notícias vêm normalmente e começa-se a ver também muito por essa Europa fora, que é as próprias pessoas, os próprios profissionais tiveram que se reinventar, e sejam ligados à fotografia ou ligados a outras áreas, direto ou indiretamente à fotografia também, tiveram-se que reinventar, tiveram que encontrar outras formas de estar, outras formas de garantir o seu sustento, e muitos desses profissionais, seja que era for, depois de descobrir essas novas formas e essas novas formas de estar e novas formas de ir buscar algum rendimento para continuar a sobreviver, não é? Durante a pandemia, muitos deles mantiveram-se por aí, mudaram essa forma de estar e continuam porque encontraram novas maneiras de estar no trabalho e na sua vida pessoal. Começa a haver, ou começou a ver agora mais visivelmente, as pessoas que estavam agarradas ao trabalho durante anos a fios, muito tempo num sítio, começa-se a ver pessoas agora já com mais apetência e com mais vontade de mudar. Eu tive isso na minha família, tive essa experiência, mas lá fora também se vê muito isso, pessoas que trabalhavam num escritório, que faziam o percurso para o trabalho e voltavam do trabalho todos os dias, perdiam horas de vida no trânsito, que moravam nos grandes centros, que viviam com o stress do dia-a-dia, experimentaram fazer as coisas de uma forma diferente e isso também mudou a sua forma de estar. E penso que isto é um processo que ainda vai ter algum reflexo daqui para a frente. Não acho que isto esteja tudo igual àquilo que estava antes. Se calhar aquilo, e no seguimento que estavas a dizer, Mário, é verdade que a fotografia propriamente dita, o tipo de fotografia que se vê, o tipo de fotografia que se consome, possivelmente não mudou muito, mas eu acho que quem está mais atento nota que efetivamente quem está no meio fez uma reflexão e nota-se que existe pessoas em concreto que nota-se mudança, ou seja, se tu estiveres a olhar, por exemplo, no meio daquilo que é a floresta que nós temos de redes sociais e notícias e jornais e revistas e por aí fora, não se nota uma mudança muito radical, mas se estiveres atento a algumas pessoas ou à forma como as pessoas abordaram esta fase mais complicada das nossas vidas todas, o antes e depois é diferente. É diferente. E eu noto isso em algumas pessoas, nomeadamente desde o tipo de fotografia que fazem, ou o suporte que usam para fazer fotografia, ou então as iniciativas que tomaram, e acho que há coisas que realmente não vão voltar a ser como eram. Se vai ser positivo, se vai ser negativo, ainda é um bocado cedo para dizer, né? Estamos a falar de 2 anos, é um espaço temporal muito curto para nós conseguirmos avaliar os impactos reais, mas temos agora aí uma mudança de mentalidade das pessoas na sociedade em geral. E a forma de encarar o trabalho, não é? E a forma de encarar, inclusivamente, a forma de estar. As pessoas hoje em dia, se calhar mais facilmente,
preferem estar fora do stress do dia-a-dia, de ter que ir para o trabalho todos os dias, e preferem estar, se calhar, mais afastados. Houve empresas que deixaram de ter escritórios tão grandes, reduziram o tamanho, porque efetivamente as pessoas começaram a poder estar mais distribuídas e o espaço físico deixou de ser um impedimento tão grande em termos daquilo que é o trabalho. Hoje em dia qualquer pessoa tem uma reunião, esteja no escritório ou esteja, sei lá, esteja nos Açores ou na Madeira, e eu posso dizer aqui, por exemplo, a experiência própria, que há colegas que eu nunca conheci presencialmente dentro da minha empresa, porque basicamente fazemos tudo quase que online. E depois é também o facto de que mudaram algumas sensibilidades também. As pessoas estão um bocadinho mais atentas, estão um bocadinho mais sensíveis até a certos temas. Todos estes movimentos sociais que agora andam por aí, não vale a pena falar deles em concreto, mas tudo aquilo que é movimentos populistas e movimentos também demagogos, durante a pandemia também tiveram o seu crescimento, e acho que tudo isto vai ter impactos não só na fotografia, como na imagem, como nos filmes que se produzem. Houve muita coisa que eu senti que tem o potencial de ter mudado e não voltar atrás. É a minha opinião. Epá, eu vejo, continuo a ver tantos carros na rua, na estrada, como vi antes da pandemia, por Sim, isso isso é verdade. não sei se posso ser tão otimista. É verdade. Mas olha, mas tens aí uma mudança. Tens aí uma mudança, que agora a malta agora está... Como são Mas carros elétricos. por fruto dos impactos, né? Tens agora aí uma notícia que foi as mudanças que agora, não só por causa da pandemia, mas também por causa da guerra, não é? As mudanças estão agora a acontecer na Europa, não é? Com as situações de novas regulamentações que estão a sair, nomeadamente o facto de que a partir de 2035 vai deixar de ser possível comprar um carro novo a gasóleo ou gasolina. 2035 é daqui a nada, não é? Nós estamos aqui assim, não é um espaço temporal assim tão grande como a gente possa pensar. Assim só me está a aborrecer é os carros para o ano, por exemplo, a gama da Toyota já não trazer mudanças manuais. Pois. Mas é uma mudança, estás a ver? É uma mudança. Não, mas repara, é assim, mas a única coisa que eu acho que sinto que houve alguma mudança em termos da pandemia, e isso também se pode refletir na fotografia, tem a ver com a saúde mental. Sim, também, sim. Tem a ver com a saúde mental, e o que eu comecei a ver muito foi algumas pessoas, alguns fotógrafos, mas essencialmente fotógrafas, que estão a usar a fotografia como forma terapêutica para o outro, ou seja, utilizar a fotografia como forma do outro se sentir valorizado e fazerem, digamos, fotografias, não é aquele clássico de fotografia, retrato, bem vestido, não sei o que, é mais um soul searching. Portanto, são pessoas que se ligam mais, digamos, à parte espiritual e que fazem fotografias relacionadas com isso e com eventos e organizações que promovem esse tipo de eventos. Pronto, e isso comecei a ver mais. Essa é a única coisa. De resto, as fotografias em si não são, digamos, não são groundbreaking, mas noto isso realmente. E pronto. And that's all for today, for me. Bom, deixa-me, isto para variar, ser o último a conversar. Mas a gente ainda fala outra vez. Pá. Tem sempre esta vantagem, até porque eu acho que a grande vantagem de hoje é podermos abrir isto a todos e fazer uma conversa mais alargada. Eu não vou, obviamente, escutar tudo aquilo que tenho para dizer, daquilo que suscitou, digamos assim, o meu cérebro com as vossas palavras, mas eu diria que eu não concordo com nenhum de vocês. Ainda bem. Concordo e não concordo. Isto porque parece-me que a pandemia foi... Eu comecei um projeto fotográfico, aliás, está aqui uma pessoa que não me deixa mentir, um projeto fotográfico muito alavancado aqui pela Wanda, diga-se passagem, porque fiquei a acreditar cada vez mais e ainda mais naquilo que é o poder ou a capacidade que a imagem tem. Eu acho que a pandemia trouxe-nos aqui vários tabuleiros de discussão, um tabuleiro mais filosófico, que é sempre bom de discutir para quem gosta de estudar estas coisas, mas depois é pouco tangível às vezes para as pessoas perceberem. Mas acho que abriu aqui um fosso grande, um fosso entre aquilo que é a interpretação ou a capacidade de interpretar o real, a visualidade através do real, ou o real através da visualidade, melhor dizendo, um fosso entre o significado ou a produção visual de significado e da própria criação de imagens. E não estou só a falar da fotografia, mas nós passámos a ver um contexto cultural diferente, não é?
a experiência visual passou a ser mais ainda patente em retroiluminações, como há bocado o João estava a dizer, retroiluminações móveis, não é? Muito Instagram, muito telefone, e colocaram o utilizador num estatuto individualizadamente, ou seja, uma espécie de socialização individualizada. O que isto quer dizer? Parece-me que cada um de nós passou a viver o seu próprio mundo de uma forma muito particular, mais individualizada ainda, ou seja, a atenção que nós temos de ter ao contexto que dá suporte a esta visualidade toda, porque estamos a falar sobretudo do online, ok? Para sermos claros, deu origem a que se diversificasse a noção do domínio, digamos assim, de uma gramática audiovisual que é responsável pela formatação dos produtos visuais que nós temos e a consequente recepção de todos eles. Ou seja, abriu-se assim um oceano de produção visual. Eu não sou daqueles que dizem que tudo aquilo que se produziu é uma porcaria. Não considero isso. Considero que há muito mais coisas que eu acho que não são tão boas como aquelas que existiam antigamente. Mas não quer dizer que não deixem de existir coisas boas. O problema é que neste momento o território onde nós estamos, online, mais uma vez, como este zoom que estamos a fazer aqui, é um território muito ingrato, porque ele eleva a um expoente máximo uma coisa que pode até nem ser agradável aos nossos olhos, como engole brutalmente pelo fluxo de trocas de visualizações, engole aquilo que se calhar é fantástico e o algoritmo não nos faz chegar à nossa frente. Isto é um ponto, não é? Agora, o significado da fotografia, ou o que é que mudou com a fotografia a nível da pandemia, nós trocámos e participámos individualmente, em rede, obviamente, numa dinâmica que faz com que o próprio discurso fotográfico tem que ser reconhecido. Ou seja, há uma inerente construção social, digital, da própria realidade por detrás deste discurso fotográfico. Seja ele involuntário ou não. Eu acredito que até seja involuntário. Ou seja, há uma produção quase involuntária dessa própria cidadania, quase. E o Instagram foi absolutamente determinante nisso. Eu não sei se vocês estiveram muito atentos. Eu todos os dias, eram milhares e milhares de fotografias. Eu às vezes até tinha que fazer um Instagram detox para tornar, digamos, a visualidade mais normal. Mas aquilo que me parece que são as implicações da linguagem visual e que está cada vez mais disseminada é que o sistema de média que existe atualmente potencia essa criação de diversos conteúdos e que dificulta que nós consigamos estudá-los com maior afinco. Dito isto, vejo mais pessoas a produzir mais fotografias ou mais imagens, mas vejo cada vez menos pessoas a estudá-las. E isto deixa-me aqui um bocadinho sem chão, porque nas conversas longas que tenho com a Wanda e muitas com o Luís e com todos vós, basicamente, vocês, eu sei que são todos uns preocupados, genuínos, positivamente com a fotografia, faz-me acreditar que a fotografia, para quem gosta dela, poderá ter iniciado um caminho de difícil reinterpretação. Isto é, quando vocês têm muita oferta, isto para quem é economista é mais fácil de explicar ou até de perceber, se calhar parece que o valor baixa, não é? E eu senti um bocadinho isso. E com isto termino. Senti isso, sobretudo, quando decidi mandar-me de cabeça para um projeto fotográfico, que é um projeto difícil, mas que me apaixona de morte. E eu pensei assim, bom, então sinto-me cada vez mais sozinho a fazer este projeto com as pessoas com quem eu estou à minha volta, quem tem à minha volta. Sim, mas nem por isso deixei de o fazer. Ou seja, tenho para mim que a fotografia banalizou-se ainda mais, com um lado positivo de fazer com que houvesse aqui um discurso que ao fim e ao cabo ramificasse por outras coisas, porque a fotografia, saindo um bocadinho daquela parte ridícula de estar sempre a verificar se é verdade, se não é verdade, mas afastando-nos um bocadinho da lógica da indexicalidade, permitiu que as pessoas sonhassem, permitiu que as pessoas se projetassem por outros caminhos, permitiu até que as pessoas se indagassem sobre notícias e como elemento de visualidade tornou-se brutalmente importante, mas ao mesmo tempo a sua proliferação em excesso, não sei muito bem o que é em excesso, mas tornou-a um bocadinho quase menos valiosa. Eu não estou a dizer isto, eu estou a dizer isto pelo que vejo, não só dos meus alunos, dos meus colegas,
de fotógrafos, de amigos conhecidos. A fotografia, penso que se tornou um bocadinho uma moeda de troca simplificada. E isso, ao mesmo tempo, para quem gosta da fotografia como arte, possivelmente, torna a coisa um bocadinho mais complexa, mas também nós não trocamos arte todos os dias, arte fotográfica. E por outro lado, deixa-me aqui com uma abertura em potência em que a fotografia pode servir, e eu acredito que sirva, para uma alteração. E quem assistiu a um trabalho académico que eu fiz recentemente, até para uma criação de uma cidadania visual, num estágio, obviamente, com menos involuntário da coisa. Mas dito isto, só mesmo para terminar, o que é que mudou a nível mais tangível? Eu acho que toda a gente acha cada vez mais que é fotógrafo. Acho que os fotógrafos estão a receber cada vez menos. Há menos trabalhos para os fotógrafos e cada vez menos há mais pessoas a pedir fotografias. Pagas, diga-se de passagem. Né? Portanto, para afunilar isto da lógica mais filosófica à lógica mais tangível, esta moeda de troca, ao banalizar-se, penso que veio prejudicar aqui alguns colegas. Eu tenho alguns grupos só de fotógrafos no Instagram e todos eles me dizem que a pandemia veio-lhes rebentar com uma série de negócios e não sei se vocês têm essa noção ou não, mas eu tenho muitos fotógrafos amigos que neste momento estão aflitos e que não têm trabalho. Não sei se tem a ver diretamente a isto ou não, mas fica a reflexão. E agora, obviamente, gostava de abrir aqui a conversa Espera aí, eu agora quero fazer um comentário antes disso, e vou ser, para contrariar a minha versão mais pessimista do início, vou fazer um paralelo com a fotografia dos anos 50. Os anos 50 na América, não tanto na Europa ainda estavam a recuperar da guerra e de uma Europa devastada. Na América não tinham devastação nenhuma. Mas é nos anos 50 que surge uma fotografia diferente, não mainstream, como a do Robert Franco, Robert Adams, ou seja, com o clima político altamente anticomunista, com o senador Joseph McCartney, com tudo aquilo que não fosse pró-americano a ser perseguido, muitos fotógrafos que não tinham simpatias por Stalin nem nada disso, mas que se sentiam ameaçados por poderem, digamos, ser presos, ou viraram-se para o seu interior. Ou seja, as fotografias de Robert Adams, Robert Frank, são fotografias de interior, são fotografias do mundo interior, são fotografias das paixões e das pulsões interiores e são metáforas, essencialmente, não são fotografias documentais. E eu acho que, Ruben, falaste aí que o pessoal que tu conheces que está aflito com trabalhos e essas coisas todas, sim, isso é, digamos, estamos a falar do lado, digamos, mais comercial da fotografia. Em relação àquilo que digamos, de arte fotográfica, ou seja, um trabalho que não tem, digamos, um retorno financeiro imediato, que seja algo que fica, mas que pode ficar para mais tarde. Eu também posso dizer, assim como tu embarcaste nesse projeto, eu também embarquei num outro projeto que me faz muito mais sentido, claro que é não comercial, mas nesse aspecto é isso que pode ficar afogado no meio das toneladas de imagens por segundo que correm em todas as redes, mais no outro lado, mas isso sempre foi assim, simplesmente a avalanche, o que é que tinhas? Tinhas nas revistas, tinhas nos jornais, e depois lá tinha um gajo ou outro que lá fazia as fotografias e que ficavam na gaveta, coisa que o valha. Em termos de magnitude continua a ser a mesma coisa, uma pequeníssima percentagem do que é produzido, tem potencial para falar através dos tempos, tal como nós ainda conseguimos ouvir música do Palestrina, do João Sebastião Bach, música produzida há muitos anos e que ainda nos dá prazer. Mário, deixa-me só fazer aqui um parênteses muito rápido. Nós temos aqui muitas sensibilidades. Mas eu era só isso, quer dizer, ou seja, aquele trabalho que fica e que é, digamos, a expressão autoral mais profunda de uma pessoa, pode não ser visível, mas é aquele que acho que perdurará e mais tarde será visto. Pronto. Deixa-me só fazer um parênteses. Nós temos aqui sensibilidades muito diferentes. Eu conheço a sensibilidade do Filipe, da Wanda e do Luís, são manifestamente diferentes e todos eles fotografam. Deixem-me só partilhar uma coisa convosco, não é para discussão, é só para tentarem perceber se isto vos faz algum sentido ou não. Na pós-pandemia, eu pela primeira vez fiz uma coisa que nunca fiz. Eu comecei a fotografar com 16, 17, 18 anos por aí, mais a sério, a nível de publicações e de trabalhos aos 20 e poucos. E grande parte do espólio que eu tenho, como diria o Luís, não é cristalizou, é uma coisa do género,
Ou seja, está fechado, está guardado, ninguém o conhece. E muito recentemente, eu não sei se teve a ver com confiança, se teve a ver com vontade ou com entrega, não sei. Mas muito recentemente fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que é, pela primeira vez peguei num cartão de memória que tinha fotografado e passei-o integralmente a uma pessoa, para essa pessoa ver. E ao mesmo tempo, ainda hoje estou a pensar a razão pela qual fiz isso. Não me arrependo, pelo contrário. Mas se calhar, agora não sei se não devia ter feito isso há mais tempo, inclusivamente com as mesmas pessoas ou com outras pessoas, porque tenho a sensação que aquilo, ou melhor, o contexto em que as coisas foram produzidas na altura, se calhar já não existe. Ou seja, se calhar aquilo que não foi visto na altura, naquele contexto, até poderá fazer sentido ser visto agora, sendo que algumas coisas não vão ser novas, como é evidente, e não tenho essa virtude. Mas não sei se vocês se percebem que o contexto em que vocês vão ser, ou o vosso trabalho vai ser visto ou analisado, neste momento mudou. Ou seja, os olhos de quem vai ver o vosso trabalho já não são os mesmos do contexto de há 20 ou de há 15 anos ou de há 10. Claro que nunca o seriam, mas não sei se este contexto pós-pandémico não foi um catalisador, como o João dizia, para que isto acelerasse um bocadinho. E eu fiquei super feliz, vejam lá o ridículo da situação, em pegar num cartão de memória e pura e simplesmente pegar nessas fotografias todas e mostrar a uma pessoa. Tipo, olha, está aqui tudo. Faz como se fosse a minha editora e escolhe. Porque senti que aquilo havia ali um espaço de libertação. Ou seja, não, das 200 ou 300 imagens que eu fiz, não escolhi 30. Estão aqui as que eu acho que são melhores, as que eu gosto mais. Não. Peguei nas 200 e estão aqui e escolho. E eu nunca tinha feito isso. E dei por mim a sentir-me bem com esse processo. Ou com essa atitude. E não sei se eventualmente não devia ter feito isso há mais tempo, ou não sei qual é. Sei que o Luís, por exemplo, apaga tudo, não é? Apaga tudo o que não gosta, ou quase tudo. De uma sessão, se tirar 3 fotografias de 100 ou 200 é bom, e o resto vai para o lixo, nem sequer fica para segundas núpcias, não é? Não sei como é que o Filipe funciona, mas queria ouvir-vos um bocadinho sobre isso, ou seja, ou outras coisas. Queria tentar perceber se vocês sentem que aquilo que produzem agora deve ser feito de outra forma, ou deve ter uma atitude ou uma dinâmica diferente do que antes da pandemia, se calhar por esta multiplicidade de olhares, ou por esta libertação desta visualidade, ou se não acham absolutamente nada disto que eu estou a dizer. Então estejam à vontade para não concordar com nada disto. Assim, eu acho que está-se aqui, pronto, o tema é a pandemia, não é? Mas eu não fazia da pandemia uma fronteira, porque eu não noto diferença. Não notas? Não. Okay. Eu notei a pandemia, não notei o antes e o depois. Ok. Eu acho que estamos aqui a falar de coisas diferentes, parece-me, isso é a minha opinião. Não é? Estamos a falar da influência que os workshops, eu acho que falámos da última vez, da influência dos smartphones na vida das pessoas, em termos de toda a gente fotografa com o smartphone, não é? É fácil, o smartphone tem algoritmos que permitem fazer fotografias que as nossas máquinas não fazem de imediato. E no outro dia estava a discutir isso com um colega meu. Eu tirei uma fotografia à minha família num pôr do sol na Praia das Maçãs. Se fosse com a nossa máquina, com as nossas máquinas, aquilo não tinha saído logo tão bom, não é? Aquilo, não havia pôr do sol, não havia contraluz, não é? Ele controlou a luz perfeitamente. Claro que as pessoas habituaram-se a essa mama e acham todos que são fotógrafos. E depois voltamos aqui, eu lembro-me muito, tenho repetido muito aquela frase que por acaso tive na nossa última, quando eu estive presente na nossa reunião, que foi aquela que 99% do trabalho que se faz são registros fotográficos, não são fotografias. E isso para mim cada vez mais é evidente. As pessoas registram, expõem registros e não distinguem o que é fotografar e o que é registar. É quase, se não registarem é porque não estiveram naquele sítio, não é? É quase isso. Não, registar, a fotografia tem um significado, é escrever com a luz. Todos nós sabemos escrever. Mas eu não tenho jeito nenhum para escrever poemas, não os faço, alguém os faz. Eu acho que na fotografia aplica-se a mesma regra. Toda a gente pode saber as regras da fotografia, os diafragmas, tudo a luz. Escrever com a fotografia, escrever com a luz não é para todos.
E isso é que as pessoas fazem e que não distinguem. Continuam todas a fazer registros. Depois chamam fotografia, mas não passam de registros. Porque quando qualquer de nós, que estamos aqui, vimos uma fotografia feita com arte e com intenção e com arte, quando nós interpretamos essa escrita, nós identificamos essas pessoas. É verdade, não é? Sim, acho que Nós sim. identificamos esses. Portanto, a gente, no fundo, os fotógrafos que temos a arte da fotografia, a gente comunica entre nós. Agora, se queremos comunicar, eu acho que depois é um bocado este tema, se queremos comunicar para a multidão, para os likes, aí temos que mudar o nosso registro. E temos que mudar o nosso registro, porque aquelas pessoas estão muito mais preparadas para... Primeiro, não têm cultura visual. Isso aí é uma coisa que eu, por exemplo, percebi muito... Pronto, para quem me conhece sabe como eu fiquei em Hong Kong, eu tenho ido a Hong Kong. Hong Kong é uma capital da tecnologia, todos eles têm o topo de gama de tudo. Mas não têm arte, não têm cultura visual. Eles têm um grande problema de cultura visual em Hong Kong. Eles fotografam mal para caraças, todos. Os profissionais fotografam muito mal, mas eles estão super equipados, eles têm tudo XPTO, ok? Mas não têm depois a essência, não. Falta-lhes ali uma cultura visual, que eles não... É espantoso. Filipe, desculpa, Mário, deixa-me fazer essa pergunta. Desenvolve um bocadinho isso. Essa decalagem entre o equipamento de topo de gama e a ausência de cultura visual, tens alguma noção porque é que isso acontece? Particularmente aí ou não? Por acaso é um tema que eu e o João falámos aí há pouco tempo, em que há uma identificação das pessoas que andam a comprar o último modelo da máquina como aquilo fosse a solução para fotografarem, não é? Porque nunca conseguem os resultados que pretendem, ou que veem num profissional, ou que veem naquele fotógrafo que admiram, e vão comprando objetivas, e vão comprando máquinas à procura que uma delas venha com o tal chip, enquanto não perceberem que não adianta estarem a comprar a próxima XT5 da Fuji, que vão resolver o problema. Vão continuar a fotografar mal e vão continuar a não ter os resultados enquanto não perceberem a técnica e aquilo que querem mesmo. A questão da cultura visual está assim, ou seja, independentemente das culturas, como é evidente, eu não conheço Hong Kong, mas a cultura visual estuda-se, pratica-se, vê-se, não é? Assiste-se. Mais ou menos. Assim, Hong Kong. Porque é que, ou seja, eu não sei se concordas comigo, eu acho que também tem um bocadinho a ver com algum dom. Há quem tenha e há quem não tenha. Ou não concordas com isto? Claro que sim. Mas quando eu falo de cultura visual, estou a falar de quem vê as fotografias. E aqui há aqui uma coisa que é importante, que nós deparamos com esse problema diariamente, que é, as pessoas nunca param para ver uma fotografia. Imagina, tu fazes uma exposição. Eu tenho uma exposição virtual neste momento no ar. As pessoas quando vão lá ver aquela exposição, as pessoas não param para ver a fotografia. Porque como é virtual, eu tenho o tempo que as pessoas passam à frente de uma fotografia. E as pessoas não passam o tempo. Eu tive que mudar ali algumas coisas. As pessoas não passam o tempo a ver a fotografia, a dizer assim, admirar a fotografia como admiram a Mona Lisa, que as pessoas vão ao Louvre, admiram a Mona Lisa e não percebem nada do que é a Mona Lisa, porque é que ele é tão conhecido. Portanto, as pessoas param lá à procura dessa essência, porque é que é tão conhecido, que é que o Leonardo da Vinci teve. Quando olham para uma fotografia, as pessoas não param para olhar para a fotografia, estão mais preocupadas que eu faria melhor, que máquina que ele usou, que eu vou fazer igual, olha, tão giro, eu também vou fazer, onde é que fizeste? As pessoas não estão a valorizar o fotógrafo, estão a valorizar a si próprios, isto é, estão a adquirir conhecimento para ir fazer igual. Isso é que é um erro, porque uma pessoa tem que olhar para a fotografia, eu vou a uma exposição para ver a fotografia, não para fazer igual. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Eu acho que as pessoas estão muito com o sentido de ser fotógrafos também. Tem que ser fotógrafos. Não, tem que ser fotógrafos. Uma pessoa pode admirar uma exposição, pode admirar uma fotografia, sem ter a necessidade ou a pretensão de fazer igual. Não tem. Pronto, ele fez aquilo, está feito. Pronto, vou tentar fazer outra coisa diferente.
seja fotógrafo ou então não é fotógrafo. Porque muita gente com quem eu falo acha que é fotógrafa, mas não, só gosta de ver fotografia. Não tem jeito para fotografar. Esqueçam lá, desistam lá, arrumem as máquinas. Olha, João, lembras-te daquela rapariga que a gente conheceu na exposição do Mário? Depois eu depois encontrei-me com ela. Ela é um exemplo disso. Ela adora fotografia, admira a fotografia, conhece os fotógrafos todos. Podemos ter dito. Eu depois recomendei-lhe, olha, arruma lá as máquinas fotográficas e passa o tempo a ver as exposições. É o que dá prazer, é o que dá prazer. Há ali uma confusão. Ela gosta de fotografia, gosta de ver as fotografias dos outros. Mas ela, cada vez que vai a uma exposição, tem necessidade no dia seguinte ir E tentar fazer a mesma coisa. À procura de fotografias. Não passa daquilo, mas está sempre em ensaios fotográficos. Ok. Mas pronto, já monopolizei aqui 5 minutos. Luís, podes ligar o microfone e agora dar a tua opinião sobre estas coisas. Acho que vou me manter no tema, que é a pandemia. Embora eu tenha debatido este tema há um ano atrás, e quando eu recebi este vosso convite mensal, não é? E eu pensei, fotografia pós-pandemia, perguntei, estes homens estão parados no tempo, estão cristalizados, como o Ruben. Mas pronto, é que eu tenho assim um bocadinho a opinião muito parecida com a do Mário e com a do Filipe. Eu acho que nada se passou em termos fotográficos com a pandemia. Eu acho que as pessoas estão exatamente iguais ao que estavam antes da pandemia. E o que se passou foi, como o Filipe estava a dizer, e eu concordo plenamente, passou-se algo diferente durante a pandemia. Porquê? Porque as pessoas foram obrigadas a fazer coisas diferentes porque não podiam, não tinham a liberdade para fazer aquilo que faziam, e eu estou a falar aqui um pouco mais da minha área, que é a área da natureza. As pessoas não podiam viajar e não tiveram que se voltar um bocadinho para si próprias, e acho que isso foi bom. E eu tinha alguma esperança que algumas pessoas que eu acho que fizeram um bom trabalho quando se voltaram para si próprias, mas eu agora estou a ver o trabalho que elas estão a fazer agora e voltou tudo ao mesmo. Ou seja, as pessoas puderam viajar e começaram outra vez a fotografar aquilo que sempre fotografaram e que não tem nada a ver com elas, não é? Portanto, eu acho que na realidade as pessoas não aprenderam nada com a pandemia. Eu discordo aqui um bocadinho do João, embora perceba o que eu quero dizer, mas eu acho que a vida do fotógrafo manteve-se a mesma, ao passo que a vida do trabalhador, como o João estava a dizer, e bem, mudou, não é? Eu também fico em casa mais vezes, também trabalho em casa, ou seja, a minha vida mudou, mas a minha vida como fotógrafo não mudou. E na realidade eu acho que se perdeu aqui qualquer coisa, alguma oportunidade durante esta pandemia para nós refletirmos aquilo que somos e o que andamos a fazer, e o Filipe fala disso, o Ruben, todos falamos, não é? A falta de cultura visual, mas eu não quero entrar por aí, porque para mim a falta de cultura visual começa na 4ª classe, e na 2ª, e na 3ª, e na 1ª. Onde é que há fotografia desde a 1ª classe até o 12º ano? Não há. E então, na imagem, portanto, não vale a pena estarmos a falar de cultura visual, porque isto não existe. Cultura visual, olha, são vocês os responsáveis por ela na escola onde estão, não é? Agora, eu com a pandemia acho que perdeu-se aqui uma oportunidade, e o Mário estava a falar de uma coisa que eu comecei a pensar, que é, eu comprei um livro da pandemia, houve uns fotógrafos, uns fotojornalistas que fizeram um livro. Aí eu comprei o livro e no outro dia fui ver o livro. O livro é um retrato de um período que passou, que está datado, né? Vai estar datado, ou seja, vai ser ou seja, aquele sumo que o Mário estava a falar, eu não vejo lá sumo. Eu gostei do livro, mas agora olhando para trás, lá está. Era um fotojornalismo fácil porque era tudo novo, não é? Era aquele contexto naquele momento, mas depois passou aquele momento... Fotojornalismo, que era o que estavas a falar da guerra. Fazer fotojornalismo com uma coisa que é diferente, que é nova, que é brutal, é fácil. Agora fazer com que esse fotojornalismo perdure no tempo é mais difícil. E agora vou olhar para aquelas fotografias
E pronto, Se calhar até já lembrar que está a andei de olhar para aquilo, não é? máscara. Se calhar já está Sim, a andei de olhar para o mesmo. máscara, havia ruas vazias. Mas onde é que está, o que é que se passou realmente na vida das pessoas durante naqueles anos? Lá está, estava tudo em casa, não sabemos o que é que se passou na cabeça das pessoas, porque isso ficou invisível. Mas deviam ter feito um trabalho diferente, não é? Podíamos ter feito um trabalho diferente, devíamos ter entrado na cabeça das pessoas de alguma forma. Mas isso é mais difícil, claro. Deixa-me só, Olivo, centrar aqui a discussão. Eu percebo o que estás a dizer, mas atenção que o Everyday Covid, acho que é o livro que estás a referir, não é? O Everyday Covid, sim. aquele livro branco com letras verdes que está ali em cima a olhar para mim também, é um documento, ou foi um documento histórico de tentativa de recriar ou de mostrar o que era, digamos, Lisboa, Porto, Portugal, naquele momento, ou seja, e tens ali alguns registros, lá está, e não só registros, tens ali algumas fotografias que entraram nas casas das pessoas e de certa maneira refletem muito bem o que é que foi a vida das pessoas. Se bem que a ideia aqui, se calhar o título não deu espaço a mais, mas a ideia também é, e muito, perceber a fotografia em si e não o fotógrafo, pós-pandemia, ou seja, o que é da fotografia agora, e não necessariamente do fotógrafo. Se falarmos sobre o fotógrafo, concordo plenamente com todos vós, mas falarmos da fotografia em si, sublinho aquilo que disse, ou seja, reforço o que disse. O meu discurso foi muito ao encontro da fotografia em si pós-pandemia. O que é que lhe aconteceu, seja ela como registro ou como outra coisa qualquer. Agora, em relação ao fotógrafo, claro que sim, claro que acho que houve aqui até vou mais longe se falarmos só sobre isso. Eu acho que não aprendemos quase nada, até a nível de sociedade, com a pandemia, muito honestamente falando. Acho que aprendemos muito pouco em relação às práticas sociais. Eu acho que a questão é exatamente essa. Pois, Nós não aprendemos nada como fotógrafos e não aprendemos nada como eu acho que até que sociedade. perdemos tempo até, e tivemos aqui 2 anos numa paz estranhíssima. O que é que vocês acham que se podia adquirir numa pandemia? Eu acho que é modificação, acho que... não percebi a pergunta, desculpa. O que é que se podia mudar? O que é que vocês acham que se podia ganhar na pandemia? Eu acho que as pessoas tiveram tempo para fazer perguntas interiormente, para passar mais tempo com eles próprios. E as pessoas não estão habituadas a passar tempo com eles próprios. O problema foi esse. E então fizeram aquilo que o Ruben estava a dizer. Se descuidaram-se, tentaram ir apanhar tudo o que podiam apanhar para se entreterem. E eu acho que se nós tivéssemos parado para pensar, se calhar muitos de nós tinham feito coisas diferentes, porque há coisas que nós fazemos que não têm sentido nenhum. Ou podíamos ter aproveitado para fazer aquilo que sempre quisemos fazer, ou seja, podíamos ter parado para pensar e para rever coisas. Centrar objetivos, não é? Redefinir. Exato, tu, Filipe, de certeza que também tens coisas que tu gostavas de fazer, que não tens tempo para fazer e que sempre quiseste fazer, se calhar podíamos ter aproveitado aqueles 2 anos para o fazer. Vocês não se esqueçam, eu acho que... Desculpa. Não, diz isso. Não, é só porque não esqueçam que houve 6 meses, acho eu, menos, um pouquinho menos, em que as pessoas não podiam sair de casa. Portanto, houve tanta restrição. Mais uma razão, Filipe, aí estou com o Luís. Eu acho que era eu, por acaso, podia sair, como tenho carteira profissional de jornalista, eu ainda pude sair, ainda pude surfar. Por isso é que não sentes a diferença, porque continuaste um gajo normal, ainda bem. Sim, foi, é verdade. Dava mentalmente ainda. Não, o que eu notei diferença foi a ausência de pessoas na rua, no primeiro confinamento. Realmente não havia ninguém mesmo da rua. Não havia ninguém, sim. Opa, deixa-me só aproveitar para passar aqui o microfone à Wanda, que tem estado ali muito calada, e nós estamos aqui 5 homens e não deixamos falar a única mulher que aqui está. A Wanda teve a escrever como nas primeiras barcas, preparem-se. Vou tirar apontamentos, eu sei. How rude of us, Isso já se sabe, não é? Então, eu não sabia muito bem quem vocês iam... para onde é que iam levar o tema, não é? O tema não fala... Nem nós sabíamos. Pois isso descobrimos nós depois, não é? Mas eu acho que os temas às vezes correm muito bem quando correm sozinhos. Olha, de tudo o que foi dito, aquilo que eu gostava de salientar era
que talvez nós não estejamos ainda no pós-pandemia. Eu acho que nós estamos durante o depois da pandemia. Ou estamos ali, por isso não há uma fronteira ainda, não se nota talvez uma fronteira. Embora eu acho que há lugares onde ela se nota. Mas não estamos verdadeiramente no pós-pandémico. Nós estamos ainda durante o pós. Não é uma coisa terminada. É na ressaca ainda. E são coisas diferentes. O que eu acho, por exemplo, em relação à proliferação das fotografias, eu acho que aí as fotografias mudaram. A fotografia não muda. Não é? A pandemia não fez mudar a fotografia, mas fez mudar as fotografias. Porque, como vocês referiram, nós ficámos confinados e ficámos estranhamente a habituar-nos ao online. O João disse assim, há muita gente com quem eu trabalho eu não conheço pessoalmente, não é? Porque nós agora conhecemos assim, habituámos a conhecer-nos mais virtualmente. Eu de todos vocês só conheço o Ruben pessoalmente, não é assim, não é aquela coisa. Mas eu acho que aconteceu uma coisa que foi, as pessoas começaram a falar muito por fotografia no Facebook, nas redes sociais. Isto é, nós não lemos nas redes sociais nós lemos frases muito curtas. Então as pessoas começaram todas a fotografar o que era possível, de onde era possível, com os telemóveis possíveis, e vai postar tudo freneticamente e tornarem-se todos muito calorosos em relação à fotografia e todos muito aspirantes em relação à fotografia. Isso eu noto até nas pessoas que eu conheço e que postam no meu Facebook, que algumas fotos têm melhorado, de qualidade, com mais tempo, pensadas um pouquinho melhor, mas sim, é como vocês já disseram, elas não têm uma gramática, elas não têm uma cultura visual, não é? Podem estar mais bem feitinhas em relação às primeiras que a pessoa conheceu, mas não se vê uma cultura visual. Ali, em relação àquela referência que o Filipe fez de Hong Kong, não terem cultura visual, essa para mim foi uma nota muito interessante, porque a cultura asiática, em regra, não tem cultura visual, ou não tem cultura visual, não é correto dizer-se. Eles têm uma cultura visual, só que é muito marcada pela indústria do anime, por uma questão de custos de produção, e que depois foi utilizada e que começa a ser utilizada fortemente como soft power. Portanto, ela tem uma cultura visual até muito intencional, e que é mesmo muito básica no sentido que ela começa por ser fast food, porque é para produzirmos mesmo muito. Portanto, eles não estão minimamente interessados nos aspectos estéticos. A estética deles é básica e funciona como uma forma de disseminação da cultura deles para cima da cultura ocidental. Eu vou-vos dizer, curiosamente, eu hoje fui à Bertrand, aqui em Vila Franca, foi ali, e a minha mãe estava a trocar livros e tal, e eu vi um livro de banda desenhada da anime, e fui ver, e aquilo que eu já sabia teoricamente, mas nunca tinha constatado, porque é sempre muito diferente quando nós sabemos teoricamente e depois mexemos nas coisas. Os livros estão exatamente escritos ao contrário, eles têm a capa, é a contracapa. A nossa contracapa é a capa, e o livro começa de trás para a frente. E tudo isso funciona muito como soft power. Vocês sabem que sim, todos os filmes de animação e 3D que estão aí, vocês já estão completamente a dominar, os miúdos estão completamente tomados por essa cultura. Eles têm uma cultura visual um bocado perversa, talvez, ou pelo menos não com as mesmas raízes. A questão em relação, houve alguém, já não sei quem, que convocou aqui a paisagem, e eu ultimamente tenho pensado muito na questão da paisagem, da fotografia com a paisagem, não é de paisagem, é com a paisagem. É que nós passámos a ter outra paisagem quando confinámos e ficámos em casa. E isso talvez nos tenha feito mudar aqui algum chip no cérebro. Se calhar ainda não surge, se calhar ainda não é visível, mas para alguns de nós, se calhar, isso mudou de alguma forma, porque, por exemplo, eu notei que, eu percebi no outro dia, numa saída de campo com o Ruben, que o meu olhar estava habituado à paisagem da Alcíria, e estava absolutamente viciado na Alcíria.
Isso porquê? Porque eu passei 2 anos enfiada dentro de casa em que eu não vi Lisboa. A qualquer janela que eu vou na minha casa, eu vejo um Síria só. E já não conseguia olhar outra coisa, mas antes não tinha percebido que havia Alzíria e gostava da Alzíria. Faço-me entender, e no entanto cresci nela. E já tinha esquecido, tinha ficado lá para trás. Portanto, de alguma forma, para determinados olhares, se calhar, o confinamento produziu uma alteração da paisagem, do conceito de paisagem. Se calhar nós não estamos conscientes disso, eu acho que foi uma oportunidade ali, quando me choquei com outra paisagem, percebi, ok, a minha paisagem já é só aquela. A verdade é que 2 anos antes, se vocês me perguntassem isso, essa paisagem não tinha a mesma força, porque eu não tive 2 anos a olhar para ela. Eu olhava para alunos, olhava para a segunda circular, para o trânsito, para as pessoas, portanto, de repente, o meu contexto invadiu-me. Depois aqui em relação à experiência que o Ruben falou, eu acho que foi derivada da pandemia também, Ruben. Se calhar eu acho que foi o exemplo mais flagrante de como é que a pandemia pôde afetar a fotografia. Nós estivemos confinados e este projeto foi todo desenhado em confinamento, praticamente. Nós não tivemos uma reunião presencial, porque quase que fizemos fim-a-pé, não é? E depois foi sempre online, por mail, e a certa altura acho que há aqui que é um projeto bicéfalo, não é? Um pensa uma coisa, o outro pensa a outra, e depois alguém não pensa. Mas isso também não faz diferença, não atrapalha o samba. E acho que a certa altura que houve aqui a necessidade de fazer. Eu fiquei chocadíssima, devo dizer, quando recebi aquele conjunto todo, eu fiquei horrorizada, em pânico, porque acho que não é uma coisa que se possa enviar. Okay? E disse-te isso não se pode fazer isso, quer dizer, não faças isso, é um dos teus bens mais preciosos, não se pode fazer isso. E depois fui-me acostumando à ideia, quando tu disseste para eu fazer o download, eu demorei ainda 1 dia ou 2, e depois fiz o download, e depois fui-me acostumando à ideia, para já estão fora à parte, como dizia a minha sogra, estão fora à parte, que é para eu nunca baralhar, nunca me iria baralhar, porque sei exatamente quais são as tuas e quais são as minhas, nem a léguas, mas estão à parte, ok? E depois habituei-me a olhar para elas. E agora que vocês vêm a falar da fotografia com a pandemia, eu acho que sim, que nós podemos ter uma experiência, é que a certa altura, mesmo até por causa da pandemia e de algumas saídas de campo que eu não fui e que tu foste, eu acho que tivemos aqui uma experiência de tu fotografaste a 2, porque tentavas perceber o que é que eu queria e ias buscar o que é que eu queria, e portanto era um par de olhos a fotografar para 2 pares de olhos verem e 2 cabeças sincronizarem-se. Isso nunca teria acontecido se nós não tivéssemos vivido a pandemia. Claro que não é um exemplo que se possa generalizar, ou dizer que toda a fotografia foi mudada por isso. Não foi. Eu acho que ela foi muito vulgarizada, foi tornada fotografia, pronto, mas não a fotografia. As pessoas começaram a falar mais pela imagem do que pelas palavras. E vai daí, foi o Filipe que disse que toda a gente, que a fotografia ia escrever com a luz e que toda a gente agora estava a querer escrever com a luz e que não era para todos. Isso é um bocadinho o que eu sinto com as palavras, que será muito tempo que aqui no reino das palavras, porque é mais acessível um papel e uma caneta do que uma máquina fotográfica, o povo anda para aí a achar todo que sabe escrever e dar-nos uma poluição sonora tremenda. Se calhar vocês agora começaram a viver aquilo que eu já vivi há muito tempo, que é chegar a essa pé de mim, tem um jeitinho para escrever, então vamos escrever guiões. Mas qual jeitinho para escrever? Um guião é uma engenharia, não é uma escrita de ter jeitinho para escrever, não é? E, portanto, é tudo uma grande patetice. Acho que basicamente foi isso que mudou. Foi uma janela de oportunidade, toda a dificuldade é uma janela de oportunidade. Eu acho que de uma forma muito lusitana tínhamos a não aproveitá-la, mas pronto, mas isso também faz parte de nós, se calhar somos assim. E pronto, de tudo o que eu tomei nota, acho que consegui sintetizar todos e foi isso, basicamente. Deixa-me só responder aqui
Era só uma coisa, essa parte das fotografias, ficámos um bocadinho sem contexto do vosso diálogo entre fotografias de um, fotografias do outro, mas é um projeto a dois, é. Não, a Tem Wanda tem que pormenores. dizer aqui uma. A Wanda tem sempre esta honestidade intelectual de pôr as coisas às claras. É um projeto que não é a dois, mas é como está a ser gravado, não está? É um projeto, digamos, a várias cabeças e a várias mãos, mas que tem a ver, obviamente, com fotografia. É um projeto sobre a raia. Acho que alguns de vocês já me ouviram falar dela. É um protótipo que estamos a fazer e a experiência está a ser fantástica. E aquela divulgação daquele cartão de memória foi de mim para a Wanda. Portanto, eu nunca tinha feito isso com ninguém. Nem com os fotógrafos mais próximos com quem eu costumava sair. Nunca fiz isso com ninguém. Mas senti-me na necessidade de o fazer um bocadinho para ela perceber o que é que eu estava a ver e para ela perceber se eu estava a ver como ela queria que eu visse, porque este exercício foi um bocadinho esquizofrénico, mas foi interessante. Foi eu fotografar de uma forma que sempre foi a minha e tentar fotografar para ela, não numa lógica de editora, mas com uma lógica de bipolar, digamos assim, quase de duplicidade de visualização, em que eu tentava fotografar o que eu via e o que ela via também, ou o que ela gostaria de ter visto. Foi mesmo fotografar a dois olhos, Ruben. A dois para os dois. E foi uma coisa gira porque me tirou. Eu não gosto muito desta expressão, mas não é tirar-me da zona de conforto, porque eu geralmente nunca estou confortável a fotografar. Aliás, não tenho por hábito, lá está, ou mostrar ou enaltecer aquilo que estou a fazer, mas quando vocês encontram um território ou um contexto em que estão totalmente à vontade para dizer, olha, isto não presta, isto está mal, isto está muito giro, e vocês dizem, espera aí, mas era exatamente o oposto que eu estava a pensar, explica-me lá porque é que a hierarquia destas três imagens é exatamente a oposta daquela que eu tinha pensado. Ganham ambas as partes, não é? Portanto, por isso é que eu também achei que pela primeira vez fazia sentido mostrar o processo de construção daquela narrativa visual, de vários locais onde eu estive, para ela tentar perceber como é que eventualmente o meu cérebro funcionava para ir buscar aquelas imagens e ao mesmo tempo tentar perceber se aquilo que eu estava a fazer era um bocadinho aquilo que ela precisava que fosse feito. Porque de certa maneira a Wanda é quase a pedido, no sentido do que é preciso, o que é que não é preciso, e eu não estou habituado, aliás, nunca fotografei desta forma, talvez 2 ou 3 vezes, mas há muito tempo, e acabou por se revelar um desafio, e está a revelar-se um desafio extremamente interessante, que é eu estar a fazer coisas que se calhar, se fosse eu sozinho a pensar naquilo, se calhar não faria daquela forma, ou até nem faria. É mais naquela de deixa cá ver se isto faria sentido para ela. E se fizer, então eu percebo que posicionei-me ou coloquei-me no local específico. Mas só para terminar aqui com uma provocação aqui ao Filipe, eu nesta pandemia, curiosamente, foi a altura em que eu fotografei menos e que eu comprei ou troquei mais equipamento. Não me perguntem porquê. Deve ter sido que, olha, já que não posso fotografar, então para aí, então vou comprar. Deve-me ter dado assim uma epifania qualquer. E o João depois seguiu-se do caminho, depois o Mário também começou a trocar. E às páginas já nenhum de nós começou, ou neste momento está com o equipamento onde começou a pandemia. Eu estou com medo de equipamento. Estou com medo de equipamento. Eu troquei de marca também. Eu também estou no mesmo, portanto. Olha, então afinal não estamos assim tão diferentes. O Filipe, com aquele ar tranquilo e seguro, diz: eu estou exatamente na mesma, não é? Não, mas foi agora, recente também, não foi? Portanto, não teve a ver com a pandemia. Sim, isto foi quase uma resposta. Lá está, o organismo, ou o cérebro, ou sei lá o quê. Mas agora estás a falar disso, Ruben, eu acho engraçado, porque assim, não querendo aqui fazer aqui um shameless plug, mas é engraçado porque aquilo que estavas a dizer, que fizeste menos fotografia, eu acho que desde que estou no Instagram, acho que nunca fiz tão poucos posts no Instagram, ok? E quando durante a pandemia, e um bocadinho antes da pandemia, curiosamente, e durante a pandemia, estava ali todo alavancado para investir em material e não sei o que mais, e depois, e não foi por uma questão de dinheiro ou aquilo que fosse, não foi por causa disso, foi porque depois, e agora falando de mim e da minha fotografia, ou do meu registro fotográfico, aquilo que eu notei é que, pelo menos para mim foi assim, comecei a ponderar realmente o que era importante para mim.
Às tantas eu tinha tanto material, tinha máquinas full frame com 60 megapixels, tinha lentes para tudo e mais um par de botas, tinha ultra grandes angulares, tinha isto, aquilo, aquilo outro, e eu neste momento uso uma máquina APS-C com duas lentes, uma 16mm, que é equivalente a 20 e qualquer coisa, e uma 35, que é equivalente a 50mm. E as outras lentes todas que eu tenho, praticamente não toco nelas há meses. Eu só ando com essas duas lentes. E curiosamente, esta mudança, e atenção que eu não sou profissional da fotografia, por isso não tenho a necessidade de ter equipamento especializado, nem andar atrás daquilo que é. Há certos equipamentos especializados para a área, para a fotografia profissional, que uma pessoa tem que ter, porque senão também não faz um bom trabalho. Eu posso me dar ao luxo de poder escolher aquilo que eu faço, e então notei isso. Na mudança daquilo que eu tinha, foi o equipamento passou a ser perfeitamente secundário. Cinjo-me agora ao mínimo de equipamento possível. Às vezes ando com uma compacta, daquelas pequenas na rua, e publico menos fotografia, mas curiosamente faço mais. Ou seja, tenho estado a fazer mais fotografia, mas a publicar menos e reduzir drasticamente o meu equipamento a usar apenas e só aquilo que dá-me vontade de levar quando saio de casa, estás a ver? Para mim foi essa a mudança que houve assim maior, assim, no pós-pandemia, entre aspas. O durante pós-pandemia foi refocar, digamos assim, o meu pensamento e dizer, pá, vou mais fotografia, menos material e menos publicações online, porque, lá está, eu senti exatamente aquilo que vocês sentiram. A banalização da fotografia e o facto de que ninguém liga. Eu costumo dizer uma coisa, é verdade, e por acaso já não é original, não é original meu, mas já foi uns vídeos que eu vi aqui já há uns anos atrás, e é verdade. É que ninguém quer saber da nossa fotografia para nada, não é? Se a gente for a ver bem, quando nós temos a sorte de alguém gostar e querer ver a nossa fotografia, não vai ver a nossa fotografia no contexto de uma rede social, não vai ver a nossa fotografia se calhar no contexto de um feed de Instagram em que passa o dedo e faz like em 50 fotografias seguidas. Vai querer ver a fotografia mesmo, vai querer ver a fotografia em tamanho grande, vai querer ver a fotografia se calhar olha, por exemplo, na revista do Luís Afonso, que é um prazer ver aquilo, acho que aquilo é espetacular, na exposição online do Filipe, na exposição presencial que eu fui do Mário. A gente, quando quer ver fotografia, vai intencionalmente a estes sítios, não anda a ver nas redes sociais. E eu, tendencialmente, que era o sítio onde eu achava que poderia partilhar a fotografia com as pessoas que gostavam da minha fotografia, que são umas 500 e tal no Instagram, que eu, se conhecer 10 ou 15 é sorte, não é? Pronto, e depois pronto, comecei a desmotivar-me dessa situação, ou seja, a tal inundação da fotografia também faz com que, se calhar, por vezes nós também tenhamos esta tendência de nos afastarmos um bocadinho daqueles ambientes onde nós vemos que realmente ninguém quer saber da tua fotografia para nada. Por muito boa, muito má que seja. Não é? As redes sociais não foram feitas para promover o nosso trabalho. Aliás, o Instagram agora pronto, é um TikTok número 2, não é? É vídeos, é o que dá. E quem quer ter sucesso nessas redes sociais é o vídeo que dá. A fotografia deixou de ser, digamos assim, um first class citizen, como a gente costuma dizer. Deixou de ser a parte mais importante. E se a gente for a ver bem, acho que se nós formos a ver as mudanças que houveram aqui também na pandemia, também durante a pandemia, e também refocando aqui na questão das redes sociais, foi essa necessidade que alguém mencionou, e é verdade, que foi o registar tudo, porque a comunicação passou a ser feita dessa maneira. Ou seja, nós tirávamos a fotografia do gato, nós tirávamos a fotografia do vizinho, nós tirávamos a fotografia... Nós, quer dizer, aquilo que a gente via nas redes sociais, era um bom motivo para pôr uma fotografia online. E era a forma que as pessoas tinham de comunicar para o mundo. Olha, também estou em casa, também estou confinado e olha o que é que me aconteceu. Pronto, e isso aconteceu muito durante a pandemia. Agora já começa outra vez a voltar à normalidade, é verdade. Mas durante a pandemia, pelo menos eu senti isso. Senti muito menos motivado a publicar e senti-me também muito menos motivado a ver fotografia nas redes sociais. Vi muito menos fotografia nas redes sociais. Pois é, o problema é que as pessoas acham que estão a comunicar, mas não estão. As pessoas estão a fazer o broadcast.
é a chamada conversa de surdos, em que toda a gente a falar ao mesmo tempo e ninguém está a ouvir efetivamente. Comunicação não tem nada a ver com isso. A comunicação verdadeira é quando nós temos uma intenção e colocamos essa intenção e efetivamente aquela imagem vai despertar alguma coisa em alguém, que não é toda a gente que só está. Aliás, ainda hoje fui de metro, fui a Lisboa, fui de metro e as pessoas estão ali, os telefones, zong, aquilo é meio segundo em cada coisa, põem um like num instante e já estão a pensar, portanto. E o Rock in mas Rio, isso não, quero ver, eu estive no Rock in Rio e estive a ver os chutos, eu estava mesmo lá ao pé do palco, e olhei para trás, e o que é que tu vias? Era toda a gente a fazer lives. Mas por acaso é interessante que eu estive a ler em relação a isso, e é uma medida interessante essa dos telemóveis nos concertos. Estive a ler um artigo no Guardian sobre Glastonbury e acho que era o Noel Gallagher, aquele autor das canções, não o irmão mais pespineta, que diz que quando eles fizeram o set deles do grupo, quando estavam as canções dele, ninguém punha os telemóveis, mas quando ele começou a tocar os Oasis, então na altura é que aparecia tudo, tinha tudo o telemóvel lá, então ele mandou uma boca a dizer, aqui tem mais uma canção daquelas que vocês não querem saber nada. Ou seja, é o chamado, são as votações de braço no ar. Hoje em dia, um artista para ter sucesso também vê-se pelo número de lives que as pessoas fazem dos concertos dele. Portanto, mas Mário, eu acho que... Deixa-me só recentrar aqui, deixa-me só discordar aqui de um pequeno aspecto. Assim, eu posso concordar que aquilo que nós recebemos, ou a mensagem, ou os dados, ou a informação, como quiser chamar, que nós recebemos, possa não ser, e estamos a centrar muito a questão aqui na fotografia, possa não ser aquilo que eventualmente nós consideremos fotografia, arte e só registro, mas isso não quer naturalmente dizer, ou necessariamente dizer que as pessoas não estão a comunicar, atenção. Ou seja, se tu encaras a comunicação do ponto de vista relacional, em que tu transmites, ou passas, ou anuncias, ou até informas, ou dás a conhecer, isso é comunicação. O problema acho que está aí, ou o problema não, a questão mais importante da fotografia, eu acho que está mesmo aí. E quando o título da fotografia em pós-pandemia se colocou, eu tinha em mente essa questão, por acaso, Mário, quando nós estávamos a pensar nisto, tem a ver com que meio é este e que objeto é este, neste caso, pós-pandémico, ou quase fim de pós-pandémico, ou início de pós-pandémico, como a Vânia dizia, que se dá a conhecer de uma forma tão livre e tão espontânea, em que a própria mensagem tu às vezes tens dificuldade em escrutinar, não é? Tu recebes uma fotografia de uma forma tão normal e tão banal, não é? Quase como que se diga fotografa ou então não existe, não é? Portanto, não sei se isso não será comunicar. É uma forma e um modelo e um estilo e uma velocidade a que se calhar nós não estamos habituados ou não estamos habituados a perceber. E podemos dizer, mas isto não é nada, isto são imagens de registro. Pois são, mas há uma intenção, não é? Há um envio, há um emissor, há um receptor e há um meio. A partir desse momento tu estás a propagar ou difundir ou a transmitir alguma coisa. A questão que eu acho mais interessante é porque é que a fotografia, por exemplo, de uma forma tão liberal, ocupou o lugar das palavras. Okay? Porque é que tu, se calhar, hoje em dia tens, a cada minuto que passa, eu agora não tenho os números na cabeça, devia tê-los, confesso. Mas será o efeito do Twitter? Que tens 140 caracteres para escrever e o resto... Não, as pessoas não sabem, as pessoas têm muita dificuldade em exprimir-se verbalmente. Sim, também é verdade. Isso é outra questão. Isso dá outra pessoas, discussão. assim como não têm vocabulário imagético, também não têm vocabulário de palavras. Olha, eu posso dizer, estou aqui a consultar a minha biblioteca do telefone, eu tenho 25.915 imagens no telefone. É muito mais do que aquilo que eu produzi no ano passado. Posso ter certeza. Mas muito mais. Tu disseste, então, mas isso também não é fotografia. Se calhar, como diz o Filipe, não é? Porque, lá está, são registros fotográficos. Mas a questão é, se calhar, a Wanda é que trouxe aqui o ponto, que é as fotografias e não a fotografia. Os registros fotográficos. O que é que as fotografias que nós agora distribuímos tão facilmente está ou não estão a fazer à fotografia em si? Acho que, se calhar, a questão também poderia ser mais essa, não é? Como é que nós encaramos? Porque eu
eu vejo muita gente, se calhar o discurso em relação à fotografia já não é o mesmo que era há 5 anos, por causa também da pandemia, mas por causa, sobretudo, das fotografias que se vêem e da sua quantidade de registros que elas se manifestam. Agora, isso são questões e discussões que podem ter. Ruben, deixa-me interromper só para dizer uma coisa muito rápida, que eu parece que estava a ouvir e era mesmo nessa questão que eu estava a pensar. Tu estavas a falar e eu estava a dizer, mas isto não é fotografia. Eu acho que, pronto, eu percebo, vocês percebem mais disto do que eu, em termos académicos, mas para mim, vocês estão a falar de imagem, não é de fotografia. Para mim a fotografia tem um F grande, é uma coisa completamente diferente. E eu acho que o que estás a dizer não me belisca em nada a fotografia, mas isto sou eu, para mim nunca beliscou. Para mim podem existir 150 milhões de posts no Instagram a toda hora, e tu podes ter, já não sei quantas é que tens, não é? Acabaste de dizer agora 27 mil fotografias. Eu por acaso estava aqui a ver o meu telemóvel tem 85 fotografias. Pá, e devem ser coisas daquelas que se descarrega do WhatsApp e que eu tenho para aqui. Eu acho que essa produção não tem nada a ver. Eu acho que era o que o Mário, se calhar, não era bem isso que queria dizer, mas assim, eu escrevo muita coisa também, tiro apontamentos, tiro notas, mas assim, esses registros são registros, são momentos do dia a dia. Não sei se essas pessoas que estão a fazer fotografia estão a comunicar de alguma forma, isso é importante, não é? Agora, a fazer fotografia, não sei se estão. Pelo menos da forma como eu a vejo. Nem sei se tem essa intenção, por não isso, é? Nem sei se tem essa intenção. Pois eu acho que não, eu acho que as pessoas não estão, eu acho que as pessoas, Chama-se eu gostava de dizer. Chama-se fotografias, não é? Pois as pessoas, em vez de, não têm jeito com as palavras, também não têm jeito com as imagens, mas pá, é uma forma de Mas é mais fácil. captar, não é? É mais fácil fotografar do que escrever. Sim, é uma forma de comunicar, de estar no mundo. Acho que Olha, eu acho que é como beber água, não sei, isto é uma coisa super banal. Eu não levava isso demasiado a sério, mas eu acredito que vocês académicos levem, porque... Olha, assim, eu em relação mas eu a isso, não. Eu continuo a dizer, a comunicação, há má comunicação, sim, ok, há um emissor e um receptor, a pessoa não sabe o que é que há de comunicar, tira uma fotografia às 3 pancadas, queria mostrar, olha, coisa tão gira, tirou uma coisa foleira, horrorosa, pronto, não tem grande jeito, mas, ou seja, ela estava a tentar comunicar. Agora, o problema é que a boa comunicação é clara. Seja em imagem, seja em palavra, a boa comunicação tem um objetivo, tem um propósito, e esse propósito, quando ou o escritor é bom, ou o fotógrafo é bom, ou o pintor, ou o desenhador, ou o músico, aquilo ressoa no outro. Senão o que acontece, ela está, é uma cacofonia de pessoas a falarem todas ao mesmo tempo, onde não há verdadeira comunicação. Porquê? Sei lá porque é que ele está a meter esta fotografia. Uma vez vi num site uma fotografia de um telefone verde com uma flashada. Dizes, porque é que isto está aqui? Isto é realmente fabuloso. O que é que esta pessoa queria comunicar? Dizer, olha, tenho um telefone verde e a maneira que eu tirei, que eu consegui mostrar foi com uma flashada em cima, que isto ficou tudo fluorescente. Uau, fabulosa comunicação. Mas pronto. Agora, em relação a outra coisa, o facto de haver 10 bilhões de maus registros imagéticos não prejudica em nada a fotografia em si, ou seja, a arte e a capacidade de comunicar claramente através de imagens. Porquê? Porque o facto de haver 10 milhões de músicos horrorosos, cheios de autotune, com coisas batidas industriais, todas iguais, não. Isso vai tudo por água abaixo quando há um músico ou dois geniais que continuam a fazer boa música hoje em dia, apesar das mesmas notas serem usadas há pelo menos 900 anos. E mais, Mário, eu posso gostar muito, olha, o Luís conhece certeza o Elliot Porter ou o Vincent Favre, e há muita gente que pode dizer, mas esses gajos não quer dizer, são fotografias de paisagem que não têm nada a ver com o real, e lá está, não é? Mesmo, qual real? O que é o real, não perdão, é? mesmo nessa lógica da criação mais ou menos artística, ou afastada, vá, da indexicalidade da coisa, mesmo esses, eu conheço imensa gente que, por simplesmente acha que o Ansel era um arquétipo, uma coisa que não tem qualquer cunho de verdade, e em bom rigor, para muita gente é o mestre dos mestres, não é? Quer dizer,
estamos só a falar da questão da paisagem, não é? Não me parece, um bocadinho no seguimento do que estás a dizer, não me parece, mesmo aqueles que se calhar são mais consentâneos, como grandes artistas, eu tive a oportunidade de ir a fundo em alguns deles e perceber um bocadinho a sua vida. Se nós fôssemos consultar algumas das entrevistas ou algumas das conversas que eles na altura tiveram, estou-me a lembrar do Henrique F. Brasson, por exemplo, ou até do famosíssimo académico sobre fotografia, que se fôssemos ver as vidas deles e tentar perceber porque é que eles se dedicaram à fotografia, muitos deles foi ou porque tiveram uma epifania, ou porque a mãe morreu e de repente a fotografia passou a ser um momento de eternização da mãe. Portanto, isto são factos, não é? Ou seja, se formos a ver porque é que aquilo aconteceu, muitas delas aconteceram. Há bocadinho falava-se muito da questão de ser ou não ser voluntário, não é? De uma coisa ter ou não ter uma intenção. Não quero repescar aqui a questão da fotografia como arte, como é evidente, mas a própria intenção também é muito discutível, não é? Se nos posicionarmos do ponto de vista do receptor, não é? Ou do emissor. Para o receptor é perfeitamente indiferente se a fotografia foi A, B ou C. A fotografia com F grande, ou se teve intenção ou não. Se tiver impacto, o receptor está-se nas tintas por como é que aquilo foi feito, não é? O primeiro estágio de percepção é logo ativado e, portanto, agora, se o artista com A grande tiver essa intenção e tiver a necessidade de dizer que aquilo é voluntário, então aí estamos noutro registro, como é evidente. Mas isto para dizer que mesmo no mesmo circuito, mesmo no mesmo contexto, com fotógrafos que se consideram e outros fotógrafos que consideram outros de elite ou de exceção ou inspiradores, mesmo aí há discórdia, não é? Se há coisa que a fotografia tem de bom é a sua múltipla interpretação, na minha perspectiva, não é? É isso que faz dela ter tantos discursos à volta dela e todos eles quase nunca finais, não é? Diria eu. Mas isso é uma opinião. Mas o problema é que a fotografia tem dois significados, quer dizer, tem vários significados, não é? Em português, pelo menos. Porque a fotografia tanto é o objeto como é o meio. E depois está tudo estragado a partir daí, não é? Porque quando tu falas de fotografia, estás a falar de quê? Nesta conversa, estou sempre a perguntar, mas ele está a falar de quê? Que tipo de fotografia, estás a ver? Isso é a armadilha da língua portuguesa, não é? É um bocado isso. O problema é esse, porque é sempre porque para mim tudo é válido, não é? Em termos artísticos, quer em termos populistas, para mim tudo é válido. Para mim, publicarem 2 milhões de fotografias é válido, tanto como um gajo que faz muitas fotografias completamente do que lhe passa na cabeça também é válido. Agora, mas eu discordo de ti, eu não vou para o mesmo, não vou com o mesmo fato, digamos assim, ver este rapaz que vai fazer fotografia, que eu até posso nem perceber, mas que ele me diz, ok, isto aqui é o que quero que tu vejas, e que prepara uma coisa para eu ver, ok, eu não vou com o mesmo facto estar a ver o Instagram, não é? O Instagram para mim, para cada vez menos tempo passamos lá e aquilo, não sei o que é que a gente tira dali, pouco, tira-se pouco dali, não é? Agora, se tu me mostras o teu projeto, eu vou com uma perspectiva completamente diferente, eu vou com isso é uma lógica de consideração pela pessoa e pelo tempo que ela dedicou ao projeto. Não, tem a ver com a pessoa, tem a ver com o trabalho. Sim, mas isso não faz, repara, mas o esforço e o empenho não significa necessariamente desempenho. Não tem a ver com o esforço e o empenho, tem a ver com a mensagem. Tu queres passar uma mensagem, se me vais mostrar uma coisa é porque queres passar uma mensagem. O pessoal que está no Instagram não sei que mensagem querem passar. Só isso não significa que tu ou gostes ou que a mensagem lá chegue. Não, eu não estou a dizer que gosto ou que vou gostar, estou a dizer que vou com outra atitude para ver o que é que tens de mostrar. Outra predisposição, não é? A predisposição, como tu vais para uma coisa pré-concebida ou pré-pensada, dá obviamente abre espaço para reconhecer a pessoa, mais que não seja como dedicada àquele projeto. E isso, obviamente, que dá à pessoa um cunho mais valorativo. Agora, isso não invalida que outros produtos finais e que outras coisas que tu possas ver, ainda que não tenham tido esse trabalho, não tenham o mesmo ou um efeito superior na pessoa em quem vê, ou que vê. É aí que eu quero chegar. Portanto, quando vês uma coisa que mexe contigo, não me parece que a pessoa que a vê e que tem os seus sentidos abalados
esteja muito preocupada se quem a fez tinha ou não tinha uma mensagem, ou se tinha ou não tinha pensado isso. Não vou dizer que não tenha validade, claro que tem. E até concordo contigo, se calhar vou com mais predisposição para ver alguém que planeou uma coisa e que pensou e que estruturou uma coisa para eu tentar perceber, do que alguém que, por simplesmente, tem fotografias, não é? Ou registros. Eu percebo isso e concordo contigo. Agora, não tiro o crédito a alguém que involuntariamente possa ter feito uma coisa que eu olho e diga, pá, puxa, aquilo mexeu comigo. É questão se lhe chamar fotografia ou não, aí é uma consistência, ou seja, um autor tem consistência. Um gajo que tem sorte uma vez ou outra não é bem uma autoria, é um gajo que tem sorte uma vez ou outra. A autoria tem consistência e tem há casos um caminho. 2 ou 3 vezes já não é necessariamente sorte, não é? Ou seja, já pode ser alguém que involuntariamente conseguiu infligir noutra pessoa uma coisa que ele próprio, lá está, ele próprio não estava à espera. Tem a ver com o controle que tu tens das coisas ou não, é até tal questão. Faz um arrasto, não sabes muito bem se aquela longa exposição vai sair bem ou não é? Olha, eu uma vez ouvi alguém dizer, já não sei em que contexto, que foi o seguinte: para que as pessoas deem alguma importância, por muito pouca que seja, ao nosso trabalho, nós temos que respeitar o nosso próprio trabalho. E o respeitar o nosso próprio trabalho é também saber como o vamos apresentar, não é? Porque se não o respeitas e não o sabes apresentar, ou fazes o mínimo de esforço possível para o apresentar, tu não estás a valorizar o teu trabalho. E se não estás a valorizar o teu trabalho, de certeza que quem vai ver o teu trabalho, logo à partida, não tem uma base para poder dizer, epá, esta pessoa preocupa-se, esta pessoa não me está a mostrar o seu feed no Instagram, está a mostrar aqui uma revista, está a mostrar aqui um livro, está a mostrar aqui uma exposição. Sim, mas muito recentemente surgiu o caso daquela conhecidíssima autora que tinha o trabalho todo escondido e de repente, anos depois, percebeu-se... Vivian Maier. Pronto, sim. Não é preciso estar a dizer o nome. É que, basicamente, percebeu-se que, afinal de contas, está ali... O Luís está a pensar, este gajo deve achar que quando morrer tem ali coisas decentes. Quem me dera. Não, mas espero decidir isso ainda. Só tens que escolher a pessoa que vai descobrir o teu trabalho. Exatamente, acho que é o principal. Mas acho que vamos ver, era como dizia há pouco o Filipe, eu acho que nós, a vantagem deste programa é que nós já misturamos tanta coisa que eu já não sei muito bem onde é que começamos, nem como é que conversa. vai acabar. Era só um pretexto, o início, pá. Era só um opening up, um opening. Olha, já agora é uma boa altura para voltar a fazer uma ronda. O Filipe está calado há muito tempo e a Wanda só falou uma vez. O Filipe está ali no... Isso é onde, Filipe, essa fotografia? Isto foi em Viena. Isso é um bocado de registro, não é? Estou a gozar contigo. Eu não faço só fotografia. Muito bem. É assim mesmo. Também tens 20 e tal mil fotografias no telefone. Não, por acaso não. Mas é assim, registro, sim. Eu não tenho nada contra os registros. Muito ao contrário. Também são importantes. Claro. Também são importantes. Eu tenho muitos registros da minha família e dou muito valor a esses registros, né? Sim. Mas para mim... Não, eu acho é que em relação aos Instagrams e aos grupos que se fazem, eu acho que a questão é que as pessoas muitas vezes veem as fotografias e identificam-se com aquilo que sabem fazer. E isso eu noto muito quando eu converso com pessoas com que eu vou lidando no dia a dia. As pessoas procuram, tipo, como em tudo que há no Facebook, há tribos, não é? As pessoas são tribais, as pessoas procuram pessoas com a mesma linhagem, com os mesmos gostos, gostam de tatuagens, outros gostam de ter carapinhas, whatever. E depois na fotografia também, muitas vezes as pessoas vão apreciar as fotografias que também estão dentro do enquadramento daquilo que sabem fazer. Portanto, e isso com que se identificam. E quando eu digo que sabem fazer, não quer dizer que saibam fazer pouco, porque as pessoas têm feito muitos... Eu acho que a cultura visual, como eu falei há bocado, não acho brilhante, mas acho que as pessoas têm cultura técnica de fotografia. Ok? Ainda ontem fui fotografar para um livro que estou a fazer
do Pingo Doce, e eram 2 diretores que eu fui fotografar, e um deles disse logo, identificou logo que o sítio que eu estava a fotografar tinha profundidade e não sei o quê, pronto, havia uma teoria, não é? Ele quis mostrar logo, sei as bases fotográficas. Portanto, e não aconteceu, ontem, e não acontece várias vezes, as pessoas, como eu trabalho muito com empresas, há sempre alguém que tenta mostrar, aí tirei um curso de fotografia, eu sei o que é que você fez aquilo, o que é que faz aquilo outro, não sei o quê, pronto. E eu acho que a nível de cultura técnica existe bastante, por acaso. Eu acho que há muito, assim, eu entrevisto muita gente de várias áreas e é surpreendente a quantidade de gente que me chega, que passa por mim, ou por exemplo na minha empresa tenho várias pessoas informáticos são fotógrafos amadores, é muitas vertentes, assim na área das engenharias há muita gente que usa a fotografia como escape também, não é? Daquilo que é o trabalho dia-a-dia, mas acabamos por estar depois agarrados ao computador mesmo, mas pronto, mas é um bocado isso, eu conheço muita gente, por acaso surpreendentemente, que está nesta área e que tem esse gosto pela fotografia. E eu acho que também, eu acho que cá em Portugal sempre houve aqui uma particularidade que é, eu acho que nós somos um povo muito criativo. Okay? É a minha opinião. Nós somos um povo muito criativo, quer da perspectiva dos trabalhos manuais, quer da perspectiva do artesanato, quer da perspectiva da criação até na pintura, pronto, eu acho, pintura, fotografia, tudo aquilo que tem a ver com a imagem. Eu acho que nós somos, como se costuma dizer, nós somos um povo, somos um bocadinho, somos pequeninos aqui no cantinho, mas temos muita diversidade. Isso também ajuda também a ter aqui alguma, lá está, não vou chamar cultura visual, mas vou chamar vontade e gosto pelo aquilo que é bonito, não é? E para aquilo que é bem feito. Acho que o português e a nossa cultura é vistoso, é aquilo que é vistoso. Sim, o que é vistoso, sim, também. O que não é mau, assim, nem tudo pode ser apenas e só muito... A nossa cultura visual é um bocado para o miserável ao longo dos séculos. Sim, assim, repara uma coisa, eu não estou a dizer que a nossa cultura visual é fantástica, eu estou a dizer é que há essa tendência, eu sinto isso, assim, vou-vos dizer aquilo que eu sinto. Eu por vezes sinto que as pessoas que estão no nosso meio no dia a dia, dependendo do seu background, se tem mais conhecimento de fotografia, se tem menos conhecimento de fotografia, não têm receio de olhar para algo e dizer, pá, eu gosto daquilo, eu não gosto daquilo. Ou seja, há coisas, há um estilo, há algo que as pessoas efetivamente se identificam. Eu já sei, por exemplo, que se eu tirar uma fotografia de uma certa maneira, eu já sei, por exemplo, que a minha mãe não vai gostar, mas se calhar o meu puto vai gostar. Estão a perceber aquilo que eu estou a dizer? Ou seja, existe de facto uma forma muito individualizada de cada um de olhar para a fotografia e de dizer o que gosta e o que não gosta muito facilmente. Eu acho que isso é positivo. Aquilo que eu acho que também há agora com o advento das redes sociais e que nós vamos falar há bocadinho, é um bocado isto, é as pessoas, e no seguimento que estamos aqui a falar, as pessoas antes da pandemia, durante a pandemia se calhar foi um catalisador aqui ainda maior, as pessoas vão para a fotografia quase como se fosse, lá está, a sua forma de expressão, cada vez mais. Se vocês repararem as redes sociais, vocês repararem a forma como as pessoas às vezes interagem num chat, é muito por fotografia, é muito por emojis, é muito por demonstrar o seu estado de espírito visualmente. Ok? Isso em conversas de amigos, em conversas de Facebooks, de chats, por aí fora, isso vê-se e a tendência vai ser cada vez mais, com certeza. Hoje em dia, por exemplo, aquela história de que nós agora temos nos telefones a possibilidade de criar um avatar, né? Que é para quando nós respondemos, fazemos um smile ou mandamos uma cara mais triste ou mais contente, mandamos o nosso avatar, quer dizer, isto somos uma cultura muito visual nesse aspecto, pronto, e eu acho que a fotografia nesse aspecto acaba por ser também ter aqui um papel muito importante, muito também à base da evolução que houve aqui nos dispositivos móveis e muito também à base da promoção que os dispositivos móveis fazem, porque assim, se vocês repararem, ainda hoje, quando qualquer marca, qualquer novo modelo de telemóvel que sai, a gente vai ver a conferência do lançamento desse telemóvel, não vou falar de marcas porque são várias, mas um dos pontos fulcrais
é a fotografia, sempre. A fotografia, o ecrã, o tamanho do ecrã, a imagem, a qualidade da imagem, tudo isso está cada vez mais presente. Isso vai para ficar, isso não vai desaparecer. Logo, a produção de fotografia e de registro fotográfico, acho que está aqui para muito tempo e para durar. Acho que vai mudar um pouco agora, né? Está cada vez mais para o vídeo. Oi, agora fala a Wanda. Wanda, Agora dou-te o semifecho, a seguir eu fecho o programa. Tens a última palavra. A última palavra não é minha, é do McLuhan, não é? Ele é que já tinha alertado para esta questão, ou seja, no momento em que eu deixo de ter só uma literacia só da palavra escrita, não é? Toda a possibilidade era nós retornarmos a um mundo que é muito mais dito e expresso por imagens do que pelo abecedário. Portanto, nós é que não pensámos nisso muito tempo. Pronto, e nós vemos isso, é muito claro nos alunos, percebe-se isso muito bem. Eles sabem muito bem falar por imagens, melhores ou piores, com mais técnica ou menos técnica, escrever sabem ainda menos. É mesmo muito mais complicado, até a articulação das frases é muito estranha. E pronto, isto de alguma coisa estaria anunciado. Acho que a pandemia aqui teve uma parceira muito grande, que nós falámos no online, mas esta questão das fotos e dos telemóveis e das fotos, isto é um movimento que surge pela net, não é? Quer dizer, nós podemos ficar confinados por causa da internet, nós podemos fazer esses milhões de fotografias com os telemóveis e postá-los por causa da net, não é? Por ter-se tornado absolutamente barato ter, não é? Porque já houve um tempo em que a internet era muito cara, nós pagarmos internet antes. A partir do momento em que fica barato, pronto, e de facto, para as pessoas é muito mais fácil comunicar por imagem, já sabíamos disso, cada vez vamos ter uma iliteracia maior a nível da palavra escrita e a imagem vai resolver. Claro, pronto, vai rodar assim, não é? O que é que vai trazer? Acho que vai trazer muitos milhões de fotografias por aí afora, que não vão querer dizer grande coisa, são frases soltas entre pessoas. Na fotografia, acho que provavelmente não muda muito, não é? Mário, deixa-me só aqui dar uma nota. Sim. Porque no início falaste que hoje em dia não havia tanta importância, a fotografia estava a perder a sua importância a nível de mídia também, porque as pessoas não perdem tempo a ver, etc. Eu, de qualquer maneira, o que vou tentar ir este ano, vocês já ouviram falar do Festival da Fotografia de Perpignan, no final de agosto, não é? Sim. E não sei se já foram lá, eu já lá tive 2 vezes. Não, nunca lá fui. E aquilo é impressionante, a força da fotografia. E o que eu percebi é que os editores das revistas e jornais em Portugal não têm dinheiro para comprar fotografias, basicamente. E elas passam despercebidas. Agora, muita coisa que está a passar no mundo e reportagens que são feitas no que está a passar no mundo vão aparecer de certeza neste festival, que não passou pelas nossas revistas, portanto nós não os vimos, a menos que a gente tenha acesso ou queira ver revistas internacionais. E de facto a fotografia tem um impacto muito mais forte do que o vídeo, porque fica, não é? E quando há um clique, fica aquele clique no vídeo que passa despercebido. E nesse festival acho que tem-se bem essa percepção da importância da fotografia, que ainda tem. Portanto. É a internalização, é isso, eu concordo plenamente contigo. A capacidade que tu tens de poder parar e interiorizar quando o fazes, não tem nada a ver com o vídeo. Aliás, ainda há uns dias estava numa discussão muito acesa sobre se agora na Petapixel até um fotojornalista que agora faz vídeo e retira o estilo, os fotogramas, né? E com isso publica fotografias. É uma coisa à parte, mas já está a acontecer há algum tempo e agora já estão a ser publicadas fotografias a partir de fotogramas de vídeo. O que é facto é que realmente tens razão. Assim, nós, voltando à cultura visual em Perpignan, por acaso calha sempre no início de setembro, agora acho que é no final de agosto este ano, calha sempre a meio das minhas férias de verão, nunca consigo lá ir, mas se calhar acho que é este ano que lá vou, até já é a terceira vez que me convidam e qualquer dia começa a parecer mal não ir lá.
mas o conceito este ano acho que é um bocadinho diferente. Eles tinham os embaixadores da Magnum, se não me engano, que faziam as revisões dos portfólios de quem lá ia. A nossa escola tem uma parceria com a Canon e todos os anos conseguimos levar alguns alunos. E agora acho que são os embaixadores da própria marca, não é? Mas seja como for, eu subscrevo totalmente essa tua ideia de eternizar o momento. É uma coisa que ainda nos fica na memória muito mais facilmente e com muito mais intensidade do que um vídeo que tu vês e que rapidamente te passa. Aliás, há quem defenda que o Instagram ainda tem muito valor por causa disso mesmo. Independentemente de tu veres ou não veres, ou de fazeres um scroll down muito rapidamente, há sempre aquela imagem que tu paras mais tempo. E essa imagem, por alguma razão, fica e tu continuas a lembrar-te dela. Houve uma marca que me comprou a minha exposição virtual. Portanto, a partir do mês de agosto vai acompanhar um lançamento de um produto. E eles faziam questão, só que eu recusei, fazer prints. Portanto, eu vou manter a exposição, mas em digital, em 3 monitores, porque são 30 fotografias e 30 fotografias de 1,5 m, eles não tinham espaço físico para pôr, portanto era surreal. Portanto, eu, como a exposição tem que ser toda, não quero reparti-la. Mas é engraçado que eles bateram o pé, que queriam voltar ao papel e fazer prints e que era isso que queriam, e queriam afastar-se do virtual. Que é curioso, não é? Portanto, há uma tendência para as pessoas voltarem ao papel, ou sentirem a fotografia, porque uma coisa é verdade, anda tudo, é tudo no Instagram, é tudo no telemóvel, mas depois aquelas fotografias perdem-se, elas vão se perder, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no telemóvel. E estás a alimentar um modelo de negócio que não é o teu. Diz? Estás a alimentar um modelo de negócio que não é o teu. Atenção que a Color Photo está a vender mais película do que nunca. O que é curioso é que os miúdos fotografam, só que depois deixam lá os rolos, não os vão levantar. Idiosincrasias da vida que eu não entendo. Passam a revelar em casa, Não é verdade, a partir branco. O Eduardo disse-me: olha, tu não acreditas, nós aumentámos o preço da película para ver se despachávamos isto. Bem, tem sido uma coisa impressionante. Aquilo é aos 100 e tal rolos por dia. Às vezes eu não acho isto normal. Não sei o que é que está a passar. A malta mais jovem, alguém tem dinheiro para queimar, pelos entre vistos. os 16 e os 22, mais coisa menos coisa, com um perfil muito específico, está a fotografar violentamente, só que depois ele diz assim: pá, a gente telefona para os miúdos, pá, vem um carro, não mais me lembrei, e deixam lá os rolos. Ou seja, querem tirar uma fotografia com a sua máquina analógica para o Instagram. E não a querem ver depois, é surreal. É um movimento hipster. Assim, houve aqui, eu por acaso anotei isso também. Eu durante muito tempo, eu tive muito material analógico e a partir de uma certa altura comecei a despachá-lo, e com muita pena minha despachei algumas máquinas que eu gostava muito delas, mas a realidade é esta: uma pessoa não ter as máquinas paradas em casa não vale a pena. Aquilo que eu vos posso dizer é que quando eu coloquei as minhas máquinas à venda, inclusive os meus rolos de filo que eu tinha aqui em casa à venda, aquilo foi uma enchente de pedidos de informação. Agora, a questão é exatamente esta: lá está aquilo que estavas a dizer. Faz-se fotografia, então, mas tira-se a fotografia, mas depois não se faz a fotografia, não é? Tira-se a fotografia, fica no rolo, mas depois a fotografia perde-se. Pronto, porque é esta a cultura que a gente tem. A fotografia é tipo fast food. A gente já sabe que a gente metendo a fotografia no Instagram, ela vive durante alguns minutos. Depois de alguns minutos, já ninguém vê. Que bom. Como é que tu justificas a venda da GF? Eu estou num grupo de GFX internacional, como tu sabes, já não estás lá. Uhum. Mas aquele pessoal anda todo a fotografar para pôr no Facebook com GFX. Pois é, exatamente. Desculpa lá, andas com GFX. Uma foto consegue fazer para a 10, portanto. Eu acho que deve ser para tirar uma fotografia e fazer crops de umas 20 fotos. É isso. É isso mesmo. Ora bem. Podemos estar aqui o resto da noite, pessoal. Espetacular. Ora, é assim, quero-vos agradecer a todos. Esta Barca das Imagens foi a nossa homenagem ao Free Jazz, em que os 3 músicos residentes começaram a fazer uma jam session e tivemos 3 músicos convidados que juntaram as suas vozes às nossas e ficou tudo numa harmonia e não houve dissonâncias. Nem cognitivos.
Eu agradeço-vos a todos. Uhum. E darei a Barca das Imagens número 15 por terminada. Nós agora vamos fazer uma pausa de 2 meses. Em julho e agosto não vai haver. E temos a vontade bastante forte que, quando voltarmos em setembro, consigamos fazer a Barca presencial, mantendo a transmissão, mas fazendo a Barca presencial, alguns num sítio em Lisboa. Sim, Casa do Alentejo, parece-me bem, estou a ver o Alentejo. Vamos ver, não, é um desejo antigo. É um desejo antigo e que já, e pronto, mas lá está, mais uma vez o online, não é? Éramos para não fazer, mas depois achámos que devíamos fazer e continuar a fazer. Sim. E olha, já vamos em 15, não parámos. Fora aquelas 2 primeiras que eram Na verdade são 17 já. Eram as pré-barcas. Mas o presencial tem outra, lá está, é como a fotografia impressa, pronto, é outra coisa, é outro charme. E aliás, Tem vinho. a minha ideia original era fazer um evento mesmo com apresentações muito curtas de 5 minutos cada uma, em cada fotografia lá fazer uma apresentação de 5 minutos em que as imagens passavam automaticamente. Eu só tinha 5 minutos, é o estilo Ignite, ou seja, ao fim de 5 minutos acabou a apresentação, portanto, e a seguir vinha outro, ou seja, isto para não termos lá pessoas a falar durante meia hora só para ouvir a sua voz. Por isso, tu ainda tens de fazer uma apresentação, a apresentação é de 3 minutos, que é para ser mais rápida. Mas sim, mas ainda esta é uma vontade que ainda fazer um evento neste estilo, sobre imagem. Mas pronto, e com isto, calmo também, e mais uma vez agradeço a vossa presença. E muito obrigado a todos. Boa noite. E boas férias. E boas férias a todos. Dia 30. Boas férias. 30. Obrigado e boas férias. Até a próxima. Tudo correu bem. Tchau, boa Muito noite. obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Para de gravar, Mário. Espera aí, já vou parar de gravar neste segundo.